Boa tarde, gente. Agora eu tô gravando de tarde. O outro dia falei bom dia, agora já é boa tarde. Tá vendo como é que o tempo passa? Gente, agora a aula de hoje a gente vai continuar também falando sobre contratos, mas agora a gente vai falar sobre classificação dos contratos. Tá certo? Então, olha só, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês sobre a classificação de contratos é que são várias classificações, né? E não significa que o contrato que tenha uma classificação, ele não possa ter outros, né? E aí eu vou lembrar a vocês o que a gente já estudou quando nós falamos sobre negócio jurídico, né? Todas as classificações do negócio jurídico também se aplicam aqui aos contratos, mas nós vamos estudar aqui classificações específicas, né, relativas ao contrato, tá certo? Mas aquelas classificações de negócio jurídico também se aplicam ao contrato, né? Lembrando aí que todo contrato é um negócio jurídico. Então, aquela questão de contratos negócios jurídicos intervivos, causa-mortes, né? Tudo isso se aplica também aqui às classificações de contratos, tá? Alguns, algumas classificações são bem parecidas, outras não, mas a gente vai aí orientando todos, né? Falando, nós vamos falar de cada um deles. Eu vou tentar Nós trouxemos aqui os tópicos, mas eu deixei propositalmente que os conceitos vocês busquem na doutrina, tá certo? Por que isso? Porque é importante que vocês leiam a doutrina, né? Senão vocês ficam só com a minha opinião de professor, a minha opinião de quem atua na área, né, de profissional, mas isso não é suficiente para o aprendizado, até porque vocês têm que ser capazes também de colocar a opinião de vocês, de criar os conceitos de vocês, que podem ser diferentes do meu, contanto que sejam corretos, né? Não quer dizer que vocês possam ter aí, colocar qualquer coisa como conceito incorreto, porque, é o meu conceito. Não, o conceito de vocês tem que ter fundamentação, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui de algumas classificações. Vocês vão ver aqui no slide que todas as classificações estão em negrito, tá certo? E aí as subdivisões dessas classificações não estão em negrito, estão em letra normal, tá certo? Por que isso? Para a gente poder não ficar fazendo aí um monte de slide, que eu acho que a aula fica cansativa, né? Só de vocês ficarem me vendo aí todo dia, creio que a aula já fica meio cansativa. Mas então, vamos aí à classificação dos contratos da forma melhor possível. Então vamos lá. Quanto ao número de participantes, a gente pode ter contrato unilateral, bilateral e plurilateral. Olha só, essa mesma classificação de participantes, a gente está falando de partes e não pessoas, partes e não pessoas, ela também vai falar quanto à obrigação. Mas por que eu estou fazendo esse link? Logo abaixo aí tem quantas obrigações. Então vamos lá. O contrato unilateral não é negócio jurídico unilateral, é contrato unilateral, tá certo? É aquele que só uma parte tem obrigação, outros envolvidos só têm direito. Me parece muito com um contrato gratuito ou benéfico, tá certo? Nos contratos bilaterais, existem direitos e obrigações recíprocas entre os participantes. Também são chamados de sinalagmáticos, tá certo? Então, esses contratos bilaterais, os direitos e obrigações, todos os envolvidos, né, são duas partes ou dois lados. Por que eu friso isso? Porque, por exemplo, um lado vendedor pode ter 3 pessoas vendendo, tá certo? Então, são duas partes, né, dois lados.
né? E todos têm direitos e obrigações. No contrato plurilateral, esse é interessante, por quê? Porque é um contrato com várias partes, em que todas elas têm direitos e obrigações, existe reciprocidade entre esses direitos e obrigações, tá certo? Mas são distintos. Um exemplo disso, que a doutrina usa muito, são os contratos administrativos para a construção de estradas, etc. Mas a gente também tem o contrato de jogador de futebol, que em um único contrato ele tem o contrato com o clube, contrato com o patrocinador, contrato com empresas de publicidade, tá certo? Então ele tem obrigações distintas em relação ao clube, que é jogar futebol, se for o caso, né? E ao mesmo tempo o clube paga o salário para ele. Com o patrocinador, né, de efetivar a marca e ao mesmo tempo receber por isso. Né, com empresas de publicidade, de realizar a publicidade daquelas empresas, ao mesmo tempo recebe por isso. Então, olha só, em um mesmo contrato, vários direitos e várias obrigações distintas, tá certo? Todos no mesmo contrato. Por isso que eles são plurilaterais, vários lados. Então, com cada participante com o seu direito e a sua obrigação, que são distintas, pormenorizadas, mas tudo no mesmo contrato. Aí vamos ver a classificação quanto às obrigações. Contratos gratuitos também são chamados de contratos benéficos ou contratos onerosos. Né? Contratos gratuitos, uma só parte tem obrigação, a outra só tem direito. Exemplo disso é a doação. E contratos onerosos, em que as obrigações e direitos são recíprocos entre os participantes. Todos os contratos bilaterais e plurilaterais são onerosos. Tá certo? Então lembre-se, uma classificação não impõe a não existência de outra classificação, tá certo? Quanto à equivalência das prestações, os contratos podem ser comutativos ou aleatórios. Contrato comutativo é aquele que eu percebo a equivalência da prestação ou a equivalência entre direito e obrigação no momento da realização do contrato. Contrato de locação, por exemplo. Eu sei que eu vou morar, e eu sei quanto eu vou pagar de aluguel. O locador sabe quanto ele vai receber de aluguel e sabe que a obrigação dele é ceder o uso do imóvel, percebe? Ou do móvel, dependendo da locação, ser de imóvel ou de imóvel, tá certo? Esse contrato é comutativo. Prestação e contraprestação são perceptíveis de imediato. E os contratos aleatórios é aquele em que a contraprestação ou obrigação de uma das partes, ela depende de evento futuro e incerto. O exemplo mais típico que a gente tem disso é o seguro. Né? Eu pago o prêmio agora, mas se eu vou ter direito a receber o seguro ou não, vai depender de um fato futuro e incerto. Eu até costumo falar que o contrato de seguro é aquele contrato que a gente faz com muita vontade de não usar, né? Ninguém quer utilizar o seguro. Quanto à previsão legal, contrato típico e atípico. Olha só, o contrato típico, ele é previsto em lei. A lei diz a forma de realização dele. Não é formal, tá certo? Ele é típico. Então, olha só, não é que a lei estipule forma, mas ela fala como que se realiza. Então, a gente tem aí o contrato de agência, como que ele vai se realizar? Ele não fala qual vai ser a agência, de que vai ser a agência, mas ele fala como é um contrato de agência. Então, esse contrato é típico. E a gente tem contratos que, apesar de às vezes até ter uma nomenclatura na lei, ela não fala como ele se realiza, porque depende da especificidade de cada caso. O contrato de franquia, por exemplo, é um contrato que eu considero atípico, porque, apesar de ser a troca de know-how, essa é a diferença, né? Do contrato de franquia, mas como que ele se realiza? O franqueador tem que fornecer equipamentos, ele tem que fornecer local,
ou isso depende do franqueado? Ora, isso é definido contrato por contrato, tá certo? Então vamos lá, o contrato típico, ele não tem só previsão legal não, tá certo? Ele tem uma descrição, não, ainda que não exaustiva, mas pormenorizada da forma de ser realizado. Já o contrato atípico, ele pode até ser citado na lei, mas a lei não informa a forma ou o modo como é a relação entre as partes, tá certo? Vamos continuar. Quanto aos direitos, os contratos podem ser consensuais ou reais. Contratos reais são aqueles que transferem ou transmitem, né, direitos reais. Né? Quais são os direitos reais? Estão lá descritos no artigo 1226 do Código Civil. Os outros contratos são consensuais, criam novas obrigações, novas situações, esses são consensuais. Os outros são, então, reais, são só o que transfere direitos reais. Quanto à forma ou à solenidade, os contratos são solenes ou não solenes, também chamados de contratos formais, aquele cuja a lei estipula a forma de realização ou a solenidade que deve ter nesses contratos, né? E não solenes, aqueles que a lei não estipula a forma. Os contratos formais são aqueles tidos como mais importantes socialmente. A lei determina o modo de realização dos mesmos, né? Por isso a formalidade. Tá? Um exemplo típico aí de contrato formal é o de compra e venda de bem imóvel, que deve ser feito por escritura pública, tá certo? Quanto à existência ou autonomia do contrato, contrato principal e acessório. Principal é aquele que existe independente de qualquer outro contrato. E acessório é o contrato que só existe porque existe um outro contrato. Ai, Bonotto, existe isso? Sim. Um exemplo grande, óbvio e usual de contrato acessório é o contrato de fiança. Só existe o contrato de fiança porque existe um contrato principal que requer um resguardo, né? Que requer uma segurança. Então, faça o contrato de fiança. Você não vai fazer um contrato de fiança para quê? Né? Eu vou fazer um contrato de fiança, tá? Fiança de quê? Né? Não é a primeira coisa que a gente pergunta, é de empréstimo, é de locação, é de compra e venda, né? Então, o contrato de fiança é sempre um contrato acessório. Quanto à finalidade, os contratos podem ser civis, mercantis ou consumeristas. Aí eu vou falar para vocês a definição de contrato consumerista, contrato mercantil, porque os outros são civis, tá certo? Então, o contrato consumerista é aquele que retira o produto da cadeia de produção, né? Ele é destinado ao consumidor final, certo? Então, esse é o contrato consumerista. Contrato mercantil é aquele realizado, ou empresarial também, tá? O contrato mercantil hoje, acho que até a nomenclatura melhor seria o empresarial. É aquele realizado entre empresários ou em que pelo menos uma das partes seja empresário, mas para a realização do objetivo empresarial, da finalidade da empresa. Tá certo? Esse contrato é empresarial. Os outros são civis. Simples. Ah, Bonotto, fulano tem uma construtora, vendeu um imóvel. O contrato dele é empresarial? Não, o contrato dele é civil por causa da formalidade da compra e venda de bem imóvel. Existem algumas características do contrato empresarial, do contrato civil, que distinguem o contrato empresarial do contrato civil, tá certo? O primeiro deles é a elasticidade. Segundo é a informalidade. Elasticidade é porque assim, estamos sempre criando, né, a sociedade sempre cria novas formas mercantis de realização de comércio e atividade empresarial.
A segunda dela é a informalidade. Então, o contrato mercantil ele tem a característica de informalidade. Como a compra e venda de bem imóvel ele exige formalidade, a gente vai falar que ele é um contrato civil. Outra característica do contrato empresarial e mercantil é a cosmopolidade, ou seja, ele é realizado da mesma forma ou basicamente da mesma forma em todo o globo terrestre, tá certo? Então, assim, se você quiser fazer uma compra e venda aqui no Brasil, na China, na Índia, na Rússia, será mais ou menos da mesma forma, tá certo? Quanto à finalidade, a gente tem contratos preliminares e definitivos. Os contratos preliminares são aqueles que visam garantir a realização de um contrato futuro. Um exemplo dele é a promessa de compra e venda, né? Quando você realiza a promessa de compra e venda, você está garantindo, na realidade, a compra e venda no futuro. Então, se o contrato preliminar é a promessa de compra e venda, o contrato definitivo é a compra e venda. Nós vamos ver também na formação do contrato que a proposta ela já obriga a realização, já obriga o proponente. Mas, contudo, a gente não pode falar que a proposta de contrato é um contrato preliminar. Por que que não? Porque se eu falo em contrato, eu falo em participação de mais de uma pessoa, tá bom? Finalmente, vamos falar do autocontrato, que é o contrato, né, autocontrato é a ideia de que o contrato que a pessoa faz com ela mesma. Na verdade, não é isso. Na verdade, autocontrato é o contrato em que uma pessoa firma o contrato como responsável, enquanto a outra firma também o contrato como representante da outra parte. Né? São contratos realizados por procuração, são raros, não são todos os contratos que podem ser realizados por procuração, tá? Só quando a lei permite, e ainda assim o termo de representação ele tem que vir configurando todos os termos de realização do contrato ou da possibilidade de autocontrato, inclusive com essa possibilidade, com a descrição de possibilidade de autocontrato, tá certo? Então, com isso, nós finalizamos aí a ideia de classificação dos contratos, tá? Espero que tenha sido bem claro, procurei ser bem objetivo, lembrando que eu posso e devo tirar fotos de vocês no fórum Tira Dúvidas, tá certo? Que vossas excelências não estão participando, tá certo? Mas que é importante para a nossa formação. Também, gente, é no fórum Tirar Dúvidas que vocês me dão um feedback aí das aulas, de como que está correndo e o que vocês precisam, tá certo? Estou deixando atividade para vocês fazerem. Qualquer dúvida, estamos no fórum Tirar Dúvidas. Desejo a vocês aí um bom final de dia, tá certo? Tô doido para voltar aí às aulas presenciais para a gente poder terminar com aquela nossa velha frase, tá certo? Fiquem em paz e que Jesus os acompanhe.